Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai falar sobre cuidados com a voz e com a audição. Quem vai conversar comigo sobre o assunto é a fonoaudióloga, a doutora Valéria Santos, que está novamente nos dando o prazer de participar Olá, do Márcia, nosso programa. tudo bom? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Doutora Valéria, o que faz um fonoaudiólogo? Olha, o fonoaudiólogo ele vai atuar com pacientes com distúrbios da comunicação, como você acabou de falar, a voz, né? Problemas de rouquidão, gagueira, crianças com dificuldades de entendimento no estudo, né? Audição, problema auditivo. Quer dizer, uma área bem ampla, né? Ampla. Na área hospitalar também nós podemos atuar com pessoas com problemas neurológicos, né? Agora, após receber o cliente da senhora no consultório, como é que é essa abordagem? Como é que a senhora chega, né, ao diagnóstico e ao tratamento de cada caso? Dentro do consultório, lá no meu centro auditivo, o paciente ele já chega com o exame do otorrino. Primeiro ele vai passar por uma consulta com o otorrinolaringologista e aí esse otorrino vai fazer um encaminhamento para o centro auditivo, para uma adaptação e um teste com a prótese. E lá eu vou estar fazendo uma videomiatoscopia, que eu faço no consultório, e vou fazer os testes, vou analisar o exame desse paciente, analisar as condições, ver o aparelho tecnologicamente mais adequado para aquele paciente, para aquele caso, né? E aí eu vou estar tomando todo o procedimento para poder estar adaptando essa prótese, né? Agora, falar em tecnologia, cada dia mais avançada. Quais as novidades mais, assim, novinhas que a senhora tem? Olha, hoje tem pacientes que chegam com muita queixa de zumbido, problemas de zumbido. É uma questão que acomete quase 80% da população que tem perda auditiva. Então, a Siemens ela foi pioneira em inventos de aparelhos para tínitos, para perda com zumbido, perda auditiva e zumbido. Eu atendo também pacientes que não têm perda auditiva, mas que têm esse problema, que incomoda muito, né? Alguns têm uma queixa de que é uma panela de pressão, outros que parece uma cachoeira, um apito, grilo. Então, o zumbido ele vem de várias formas, depende, cada paciente. E esses aparelhos, essa tecnologia, que são tecnologias combinadas, que a gente chama, 3 em 1, ele tanto pode ser só com gerador para zumbido, amplificação e gerador de zumbido, ou então só amplificação. No momento eu vou analisar a situação daquele paciente e ver, né, qual seria o sistema mais adequado para eu estar inserindo naquele deficiente auditivo. E existe uma faixa etária mais predisponente para esse tipo de problema, doutora? Não. Para zumbido, eu tenho pacientes tanto adultos, eu ainda não tive casos infantis. Até essa pergunta sua é bem interessante, porque até hoje eu não tive um caso infantil. Porque criança, de repente, ela nem se dá essa coisa não percebe, né? Percebe, pode até achar que é alguma fonte sonora, mas quando o zumbido começa a afetar a sua vida social, a você mesmo, a sua saúde, é aí que a pessoa começa, estou ouvindo uma coisa estranha, o que está acontecendo? Então, eu tenho pacientes adultos, idosos, né, e que me aparecem com essa queixa de muito incômodo. Nem sempre tem pessoas que têm perda auditiva e não têm o zumbido. A gente tanto faz uma pré-anamnese na recepção, já tem uma recepcionista capacitada para isso, e aí ela já vai fazendo esses questionamentos, né? E aí a gente vai filtrando. Quando chega no consultório, eu já tenho toda a análise desse paciente para saber o que eu vou estar fazendo com ele, né? Quer dizer, já sai dali com encaminhamento e com o aparelho já no ponto de ser entregue, porque a senhora também trabalha com a fábrica, né? É assim, lá hoje em dia temos alguns tipos de recursos que te permitem o paciente já sair de dentro do consultório, do centro auditivo adaptado, né? Ele vai fazer um teste durante uma semana com o aparelho e esse período de teste é um período inicial, é uma pré-adaptação. Ele retorna depois para a gente estar fazendo os ajustes finos, se for necessário, para ver onde eu posso estar inserindo um pouco mais de ganho no aparelho, aumentando mais o volume, né?
mexendo em algumas frequências, às vezes ele se queixa que o aparelho está muito fino, estridente, está grave, então é ali que eu vou estar equalizando o som para esse paciente. Quer dizer, ele já sai com toda a manutenção, já sai prontinho, livre pelo menos da maior parte do zumbido, né? E se adequando à nova realidade dele, que é uma qualidade melhor de vida. Essa né? questão até você colocou uma questão, porque assim, o zumbido não existe cura, existe um tratamento, né? Que a gente vai estar fazendo com esse aparelho. E tem que ter muita, assim, orientação. A consulta com o paciente com zumbido é dessa forma. É você orientar, é você estar orientando a família, porque quem ouve esse barulho é o deficiente auditivo. E muitas das vezes a família, quem convive, ela não acha que tá, sabe, até chegar e falar, mãe tá doida, tá ficando maluca, tá ouvindo o quê? Mas é porque ela é que tá ouvindo, né? E então a gente que tem que estar orientando também, não só o paciente, como também a família. Na hora que a gente coloca o gerador do zumbido, que é um outro zumbido, é um tom puro, para poder estar encobrindo esse barulho que ela ouve, eu tenho que estar orientando, olha, você vai ouvir um outro barulhinho para poder o seu cérebro estar tendo um estímulo, né, essa região da sua audição, seu córtex auditivo, e tem que ter assim, uma paciência. É um processo um pouco complicado, né? Para quem vai estar utilizando, mas ela tem que ir aceitando essa forma nova de estar ouvindo, né? É porque, na verdade, ganha uma nova versão, vamos dizer assim, né? Com certeza. É muito difícil quando a gente pega pacientes com perdas unilaterais, assim, é só de um lado. O outro lado está bom e um lado está com deficiência, porque sempre tem uma comparação. Ele faz comparação do lado bom com o lado da prótese, porque é uma prótese, né? Nunca vai ser 100% igual ao audição. Nunca vai, eu sempre coloco isso. Olha, 100% o que Papai do Céu deu. Não é a mesma coisa. Mas a gente tenta, com a tecnologia dos aparelhos auditivos hoje, tá priorizando sempre a entrada da fala e eliminando um pouco o ruído. O que seria isso? Tem geradores de som nos aparelhos auditivos que ele prioriza a fala e faz aquela eliminação de ruído de fundo, não eliminando totalmente. Tem pessoas que chegam e falam assim para mim, eu vou parar de ouvir então os barulhos da rua? Não pode, né? Tem que ouvir o barulho do ventilador, da geladeira, de uma criança, de um cachorro, você tem que ouvir. É o normal, né? São sons normais, né? né? Claro, tem queixas de pacientes que chegam para mim falando assim, eu estou com uma dificuldade quando eu vou no restaurante, mesmo estando com o aparelho. E aí eu tenho ouvido muito barulho, eu não consigo ouvir, às vezes, entender o que meu marido... Eu ouço, mas eu não entendo. Então a gente a gente coloca uma filtragem nesse aparelho, né, que ele permite, é um dispositivo que existe, e aí essa pessoa ela consegue entender um pouco melhor. Só que quando ela vai perdendo a audição, o processamento dela vai ficando também com déficitzinho, né? Então ela tem essa dificuldade. A gente que tem audição normal, quando está conversando, se aparecer um grupo ali conversando, a gente consegue ignorar aquele grupo e consegue manter a nossa conversa. O deficiente auditivo, ou ele protetizado, ele tem essa dificuldade, porque o aparelho ele amplifica num todo. E ele vai perdendo essa capacidade de filtrar aquilo, ignorar aquele som que ele não está querendo ouvir. Acaba assimilando todo o som que está em volta dele. Então isso precisa de o quê? Às vezes a gente tem que mandar para uma reabilitação auditiva, mandar para um fonoaudiólogo que vá trabalhar com essa, vai estar fazendo essa terapia, né, de reabilitação auditiva, esse treinamento. Então não é uma coisa assim, às vezes para alguns é bem simples, a gente coloca, adapta, eles saem de lá maravilhados, e alguns a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, paciência, orientação. Agora, todo mundo que necessita, doutora Valéria, é apto a usar uma prótese, ou existem casos em que nem a prótese resolve? É isso aí, tem casos que nem a prótese resolve. Tem casos, dependendo da idade, a gente até faz encaminhamento para fazer o implante coclear, entendeu? Quanto mais tempo você ficar privado do som, quanto mais cedo você colocar uma prótese auditiva, melhor.
E quanto mais tempo você ficar privado desse som, é pior, porque você vai perdendo a qualidade que esse som entra, da qualidade que você recebe uma fala. Então você perde aí a compreensão. Às vezes você entende, você fala para essa pessoa gato, ela entende pato. Então ela vai perdendo a qualidade. Então o som vai ficando todo enrolado, né? Vai ficar bem mais difícil a Muito, reabilitação. apesar da gente de termos assim aparelhos auditivos com capacidade de ganho bem elevados, mas tem pacientes que não tem sucesso algum com o aparelho auditivo, devido a esse grau elevado de perda, né? E quais os cuidados que quem usa uma prótese, né, auditiva deve ter em relação até ao próprio aparelho, né, que é muito sensível, né? Depois que eu faço a adaptação, eu marco, tá tudo bem, ela já está protetizada, e aí a gente vai estar marcando a cada 3 ou 4 meses, dependendo, para um retorno no consultório. Nesse retorno, nós temos um laboratório técnico no andar de cima, onde a técnica ela vai fazer uma inspeção do aparelho por uma microcâmera, e ali a gente consegue amplificar esse aparelho umas 100 vezes mais na tela. E a gente tem como analisar, fazer uma análise técnica, como é que esse aparelho está. Se ele está oxidado, se ele está com ferrugem, se ele está só com sujeirinha, se tem fios de cabelo, que às vezes acabam entrando, sabe? Então a gente tem como estar fazendo essa análise. E, enquanto isso, eu estou com o paciente no consultório e vou estar fazendo também uma inspeção no ouvido dele, vendo se tem um acúmulo de cera, rolha de cera. Se tem alguma queixa, às vezes ele não tem queixa nenhuma, o aparelho está bem, só foi lá para uma limpeza e aí não está fazendo essa limpeza. Então, a cada 3, 4 meses é essencial, tem que ter. E depois que termina a garantia, a gente marca com o paciente uma vez por ano para ele estar retornando ao centro auditivo. Não querendo, se ele quiser, está indo os outros 3 meses, pode, sem problema algum. Mas uma revisão geral anual tem que ser feita. Tá? Então, isso é muito importante mesmo para quem usa aparelho auditivo. Às vezes um molde, tem pacientes que não usa um sistema que a gente chama de tubo de a oliva aberta, né? É um sistema de tubinho, um tubo life. Tem uns que precisam fazer uma moldagem. Então, às vezes esse molde, quando se trata de idoso ou criança, a cartilagem vai ficando mais... A criança vai crescendo, o molde vai ficando pequeno. E no idoso ele vai ficando folgadinho. Aí a gente tem que estar fazendo de novo essa moldagem do molde, né, de dentro do ouvido. Ok, vamos para o intervalo comercial e eu volto daqui a 1 minuto. Mas antes, escute uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcia, alô, vocês que estão assistindo Falando de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados para o verão. O verão se aproxima, as temperaturas aumentam, né? E aí, eu como médico, vou orientar vocês em relação aos cuidados, desde a infância até a idade da melhor idade, né? Quando a gente fica mais velho. Então, principal preocupação no verão é a nossa pele, né? Já está provado, todas as pesquisas têm mostrado isso, que tudo que nós seremos no futuro em relação à geração de câncer de pele depende da nossa exposição ao sol nos primeiros 18 anos de vida. 50% da exposição ao sol que nós temos antes de envelhecermos acontece nos primeiros 18 anos de vida. E aí vai um conjunto de dicas para que a gente possa evitar ter no futuro os transtornos de ter um tumor de pele, que aqui no município de Campos, ele acontece cerca de 10 a 20 vezes mais do que os principais cânceres, como câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, a primeira coisa importante é o cuidado com os bebês. Os bebês desidratam bastante, né? Então, a primeira dica, nós temos que nos hidratar bem, tomar bastante água, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, tá? Além disso, a gente tem que se preocupar em relação ao cuidado com a alimentação, né? Uma alimentação adequada, que não fique muito tempo exposta a temperaturas altas, né? Para que a gente possa evitar ter as famosas diarreias que vem nessa época agora, né? Do verão, e principalmente o cuidado com a pele. Lembrar que existem 2 tipos de proteção à pele, né? Primeiro são as barreiras mecânicas, aquelas que significam roupas mais claras, que refletem o sol, uso de chapéus, né? E além disso, né, os cuidados com a fotoproteção. Nós temos que lembrar que quando nós usamos
filtro solar, pelo menos fator 15, nos primeiros 18 anos de vida, nós iremos reduzir em 50% a quantidade de câncer de pele nos próximos anos da nossa vida. E aí, né, lembrar que, em primeiro lugar, bebês abaixo de 6 meses não devem usar filtro solar, ok? Crianças acima de 6 meses devem usar filtro solar, sejam crianças ou lactentes, são aqueles menores de 2 anos de idade, né, crianças maiores ou adolescentes, pelo menos o fator 30, tá? E, além disso, né, vem aí a minha sugestão para as pessoas mais velhas, consultar o seu médico, né, para que ele possa orientar você em relação ao uso adequado do filtro solar. Muitas discussões acontecem no meio acadêmico, no meio médico, em relação à questão que hoje é uma discussão no meio médico, em relação a uso de protetores solares, os famosos bloqueadores, fatores acima de 50, versus a baixa vitamina D. Sobre esse fato, digo o seguinte, já há um consenso que se você tem baixa vitamina D, tem osteoporose, você sabe que a gente produz vitamina D que fortalece os ossos através da exposição ao sol. Você pode, durante 10 minutos, no horário de 10 às 4, se expor ao sol durante poucos dias da semana, por pouco tempo, né, 2 a 3 dias, mas o restante do dia você deve usar filtro solar. Ok? Então, essa dica é para que você possa fortalecer os seus ossos, principalmente para as pessoas que têm osteoporose, principalmente para as pessoas que têm baixa vitamina D, que, antes de tudo, né, se você tiver alguma dúvida, consulte seu médico. A vida na forma mais sublime, com a clareza dos aparelhos Siemens. Se você precisa de um aparelho auditivo para melhorar a sua qualidade de vida, procure o Centro Auditivo Cine, Rua 13 de Maio, número 286, Loja 12, Edifício Medical Center, Térreo, Centro, Campos dos Goitacazes. Telefone 22 2733 0328. E-mail eleonardo@casine.com.br. Siemens é audição com qualidade. Pois é, eu falei que era rapidinho, né? E a gente vai continuar batendo esse papo gostoso com a fonoaudióloga, a doutora Valéria Santos. Doutora, agora eu queria que a senhora falasse pra gente sobre o preconceito. Ainda é muito comum o preconceito em relação ao uso do aparelho auditivo? O preconceito ele é muito grande no usuário do aparelho auditivo, no deficiente auditivo. Ele fica com vergonha porque vai aparecer. Só que hoje existem tecnologias super discretos. A gente consegue usar, assim, juntar a necessidade com a estética. Aparelhos que não vão ficar imperceptíveis mesmo, né, no ouvido desse paciente. Então a gente consegue estar juntando isso e ele sai mais assim satisfeito, vamos dizer, né? Aparelhos para gente que tem cabelo grisalho, então existem aparelhos prata. Uma pessoa loira, existe um aparelho mais acastanhado, então a gente da coloração da pele, né, que são os mais tradicionais. E às vezes a criança também querendo de cor também tem, tá? Aparelho rosa, laranja, azul. Mas essa questão do preconceito, ele é mais do próprio paciente. Ele fica com vergonha de mostrar a própria limitação dele, isso, né? Alguns até já assim, falam para mim, não, eu gosto que a pessoa veja que eu tô, né? Porque é uma forma de eu me comunicar melhor, eu falo mesmo, eu tenho problema auditivo, mas nem todo mundo tem essa mentalidade, né? E essa aceitação, né? Com a própria limitação, né? É isso. Porque cada um de nós temos a nossa limitação, com certeza. Né? Agora, doutora Valéria, e a família? A senhora estava falando no bloco anterior que às vezes é a dificuldade do paciente se afinar com a própria família. Como que é o papel, qual é o papel da família em relação? Olha, é paciência, sabe? Ter paciência, entender também, porque às vezes pensa que quando chega pra gente no consultório, que nós vamos resolver todos os problemas, além da perda auditiva, outros problemas também. Vai sair com tudo assim, né? E não é assim, né? Essa pessoa, o deficiente auditivo, às vezes ele tem um nível de estresse maior do que o outro, principalmente idosos, são pessoas hipertensas, então a gente tem que ter um cuidado. Às vezes a prótese ela não está
assim, suprindo aquilo que ela desejava, então ela começa a ficar nervosa. Então a gente tem que ter um pouco de psicologia para lidar com esse paciente. E eu peço muito assim, para quem convive em casa, tenha um pouco de paciência, converse. Quando for conversar, toque nele para chamar a atenção, olhe, fique próximo, de frente, para que possa fazer uma leitura orofacial, para ter um entendimento melhor. Tem uma limitação. Está usando uma prótese, mas não é um ouvido novo. A prótese a gente vai estar dando uma qualidade. Se o paciente chega para a gente, né, não é querendo só assim, a questão de ouvir, mas eu olho ali uma qualidade de vida melhor que eu vou estar dando para ele. Eu não posso olhar ele só como um ouvido, eu tenho que olhar ele num todo. Então eu tenho que saber, eu pergunto mesmo, como é que é o seu dia a dia, como é que é a sua vida, o que o senhor faz, o senhor pratica esporte, porque eu preciso saber a fundo o que eu vou estar oferecendo para ele, né? E como é que vai ser, para poder eu também estar orientando a família. Então tem que ter um pouco de paciência. Na hora de conversar, posicionar, uma coisa importante é o posicionamento, às vezes, se tratando de idoso, para assistir televisão. Às vezes eu preciso sair do consultório e ir até a residência dessa pessoa, fazer uma análise espacial da casa dela, na casa não todo, mas principalmente onde ela fica mais. Na sala, disposta assim, de frente para a TV, e ver a distância. Eu comprei esse aparelho e não estou conseguindo entender direito o que, não consigo ouvir. Mas às vezes é uma sala muito ampla, essa televisão está lá, uns 5, 6 metros de distância. Então a gente precisa aproximar mais, harmonizar mais esse ambiente para o paciente. Outras situações, eu não tenho como também pedir para a pessoa mudar de lugar, mas às vezes ela mora num local que é muito carro, é muito barulho, é obra. Que vai interferir, obviamente. É claro, a gente está ouvindo também. E ela não quer ouvir aquilo, mas eu não posso fazer nada, é um ruído ambiental, é um barulho que está ali naquele ambiente, né? Mas então, para ela, como a senhora falou, pode chegar de uma maneira mais ampla, né? Até pelo uso não vai chegar tão amplificada, porque ela não ouvia e aí ela vai passar a ouvir. Aí passa a incomodar por isso. Incomodar. E como ela tem essa dificuldade do processamento, de fala no ruído, né, que é aquilo que a gente estava falando, então o ruído ela não consegue ignorar. Então é por isso que não é que ele vai amplificar mais. Eu não posso dar uma amplificação num aparelho desacerbado, além do que a pessoa necessita. É igual o grau de óculos. Eu tenho que estar no limite, num conforto auditivo para ele. Então, se eu acelero demais, eu coloco, né? Hoje a Siemens ela tem um dispositivo até bacana. Quando a pessoa chega no consultório, eu aciono, mas se eu quero que aquele aparelho, o ponto final dele, seja com 10 decibel a mais, eu não preciso colocar aquilo de imediato. Ele sozinho, eu dou um prazo. 2 meses eu quero que esse aparelho esteja com mais decibel de ganho. Então eu coloco no inicial de 1 e aquilo ali vai gradativo. No prazo de 2 meses ela já nem percebe que ela já está ouvindo mais, entendeu? Com uma amplificação. Isso faz também com que o paciente, é bom para aqueles acamados, que evita esse retorno demais ao centro auditivo, entendeu? De ter que estar vindo para fazer o ajuste fino. Então, é uma adaptação natural que a senhora vai oferecendo. É isso aí. É um sistema que só a Siemens tem. Isso é muito bacana, entendeu? Perdão, doutora. Falando em voz, né? A minha também. Agora, doutora, eu queria também saber da senhora o seguinte. Como prevenir no dia a dia problemas auditivos? Existe uma maneira? Existe, né? Evitar fones de ouvido. Quando você vai a um show, evitar ficar próximo de caixas de som. Eu tenho algumas pessoas que falam assim, eu comprei aquele fonezinho para colocar para ouvir a minha televisão. Não faz isso. Evita, posiciona a sua cadeira em casa, o seu sofá, a sua TV, de uma forma que você, ou num cômodo, que você possa ouvir melhor a televisão, evitar lugares com muito barulho, competição de ruído, para evitar introduzir alguns objetos também no ouvido, para que isso, né, não acabe prejudicando. E uma coisa que eu sempre falo, priorizar, ir ao otorrino. Tem que ir a um médico especializado, que é o otorrinolaringólogo. Sentiu qualquer coisa nessa região, ouvido, nariz, garganta, procura um otorrino. Ele vai ser o profissional mais adequado para estar lhe orientando quanto o seu problema naquele momento.
Agora, em relação aos cuidados com a voz, que também nós, por exemplo, falamos demais, né? A senhora dá palestras também. Isso. E eu uso minha voz também no dia a dia, como várias pessoas. Como cuidar da voz, doutora? Primeira coisa é hidratar. Antes da gente começar a entrevista, eu falei assim, me dá um copo d'água. Porque aí você hidrata, né? A sua voz, sua fala fica mais limpa, então você consegue se comunicar melhor. Maçã, a gente sempre fala, come maçã, porque maçã é astringente, faz a limpeza do trato vocal, é super legal. E se você dá uma aula, dá uma palestra, é um lugar muito amplo, compra uma caixinha de som pequenininha, com microfone, sabe? Até um microfone de lapela e tudo, para você não precisar fazer um excesso, não precisar fazer abuso vocal. Antes de qualquer evento que você vai fazer, que você vai ter que ficar falando durante um período muito prolongado, faz um aquecimento, existem exercícios para aquecer, procura um profissional que possa estar te orientando, ensinando a fazer esses exercícios de aquecimento e desaquecimento da voz. Porque aí você vai tá tratando, não é cuidar só depois que o problema está instalado. Então você tem que prevenir, né? Fazendo essa prevenção, você vai estar sempre com a voz ali, jóia, para qualquer evento. E quando desconfiar que existe algum problema por trás de uma rouquidão prolongada, por exemplo, ou recorrente. Rouquidão é uma coisa assim que a gente até pergunta, você está sentindo gosto de sangue na boca? O que você está sentindo? Como é que é? Passou por algum momento de estresse? Porque às vezes a pessoa está cansada, se estressou ou está com algum problema e aí acaba afetando ali na voz, ela fica com a respiração mais baixa, a voz também fica um pouco mais grave. Então é sempre bom estar procurando um médico, mas rouquidão não é sinal de normalidade não, sabe? Às vezes você está com um calo, está com algum nódulo e está começando ali a se instalar, então procura um otorrino, faz uma videolaringoscopia para poder estar vendo, o médico vai estar encaminhando para fazer esse tipo de exame e para estar tratando, né? Para ver o que está acontecendo. Agora, uma área interessante da fono, que a senhora estava me falando, é nas escolas, é junto às crianças, né? Como que funciona isso, doutora Valéria? Olha, hoje é muito difícil você ter uma fono, o certo seria esse, uma fono dentro de cada escola, para estar orientando, conversando com o psicopedagogo sobre crianças com dificuldades de aprendizado, ela está analisando, ver se aquela criança ali tem algum problema auditivo para fazer esse encaminhamento também, né? Então seria bem interessante. Então a gente ajuda muito, nós não somos educadoras, a gente vai estar junto com a psicopedagoga ou com a professora, está orientando o que é necessário fazer para aquela criança, terapias, para aquela criança ter um desenvolvimento do estudo, né, melhor. Nós não vamos estar ensinando, educando aquela criança a aprender, não. Quem faz isso é o professor. Mas às vezes uma criança tem dificuldade no aprendizado e pode ser por uma deficiência, por exemplo, auditiva, não perceptível, né, para um professor. Tem crianças que têm problemas no processamento auditivo central. Ela não tem perda auditiva, porque, né, e o processamento dela está atrasado, está defasado. Ela está com um problema ali naquele processamento. Então, isso precisa ser trabalhado. E tem um exame que é feito e a fono vai estar diagnosticando e aí vai estar fazendo as terapias e tratando dessa criança. Tá? Agora, gagueira, doutora Valéria, é outro problema, né? Geralmente tem uma fase que as crianças apresentam gagueira, né? É fácil tratar? Olha, não é que vou te dizer assim, depende da gagueira, né? A gente vai fazer o tratamento, muitas das vezes a gente tem um sucesso, vai amenizar aquela situação, mas se você começa a observar que uma criança passou dos 5 anos, ela ainda continua com essa gagueira, então vamos estar intervindo, vamos procurar um fono para começar com algumas terapias para que isso... Mas a gente precisa também estar estudando o histórico familiar dessa criança. Às vezes ela tem um pai ou uma mãe, uma tia ou alguém que convive. Eu já tive casos de paciente que chegou, tem gagueira, e a mãe não tinha histórico nenhum na família, só que a cuidadora, a babá da criança, pouco falava em casa e ela era gaga. Então a criança estava tendo um apoio, né, nessa babá. Então ela imita, a criança no início ela está imitando, ela vai aprendendo com o dia a dia, com o que a mãe fala, ela repete, e é assim que aprende, né?
E aí ela estava tendo esse apoio, a babá ficava com ela muito tempo. E eu falei assim, olha, eu trato a babá ou troca de babá. E vamos estar fazendo um trabalhinho em cima para poder o filho, né, a criança não tá... Resolveria os dois problemas de uma vez, né? Da babá e da criança, Da né? babá e da criança. Ok, doutora Valéria, eu queria agradecer a senhora, mais uma vez, sua participação, convidá-la a voltar outras vezes, né? Queria que a senhora deixasse pra gente aí, outra vez, um númerozinho lá do Cine, se as pessoas quiserem procurar, marcar uma consulta. Tá. Nós estamos atuando hoje no Medical Center, lá na 13 de maio, 286, loja 12. No Centro Auditivo Cine, ele é representante exclusivo da Siemens, aparelhos auditivos. E nós temos, assim, uma oficina técnica capacitada para estar dando para qualquer marca, de aparelho auditivo, né? Então, nós vamos estar fazendo essas análises do aparelho na parte tecnológica, ver o que é necessário, fazemos molde, tampão para natação, que isso é bem importante, para estar protegendo o ouvido da pessoa de água, né? Não para ruído. Muitos chegam lá pensando que o tampão, é para ruído. Não, a gente não tem como medir o quanto de decibel ele vai estar atenuando no ouvido desse paciente. Então, aquele ali é protetor auricular para água, para natação, para um banho. Então, a gente está fazendo esse tipo de molde, né? E, assim, eu deixo para os seus ouvintes, estão convidados, né? Tá indo lá conhecer, se já são usuários de aparelho auditivo. Se sentem alguma dificuldade na audição, procure um otorrino, faça um exame, para poder ele está fazendo encaminhamento para o centro auditivo e a gente está diagnosticando esse paciente. Ok, fica aí a dica então. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje e faz contato com a gente, marciatebarcelos@gmail.com e também lá no meu blog de marciabarcelos.blogspot.com. Não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.